5, 4, 3, 2, 1. Está no ar o 6º episódio do Choquito Pod. Choquito na cena e com você ao meu lado, ele, Robin ou é Batman? Menino, já estamos no 6º episódio? 6º episódio. Caramba, o tempo tá passando, né? E hoje, mais uma vez, eu com minhas camisas de super-herói, homenageando hoje o Pantera Negra. Just do it. Olha aí. A propaganda. O homem tá sendo patrocinado aí, pelo rapaz. amor de Deus. Atenção, atenção, Nike. O homem tá patrocinando aqui, o homem tá precisando de patrocínio. Falando em patrocínio, você disse que tem novidades hoje, é isso aí? Esse programa, na verdade, o Choquito glória. Pod, agora é, de fato, patrocinado pela nossa, a minha, a sua, Casa Esportiva. Um oferecimento Casa Esportiva. Um abraço a Gesso Burlos, a Lucas Burlos, meus amigos aí que me deram essa oportunidade, acesso a gente poder apresentar, né, a Casa do Povo. Onde Diga fica a aí, Casa passagem, Esportiva? corredor. Fácil de achar, fácil de localizar, fácil de encontrar, ali na Avenida Paulo VI, perto do armazém do Pepe, né? Fácil localização, chegou, estacionou, é atendido, tem os atendentes, tem os vendedores, tem a Kate com um sorriso maravilhoso e você encontra tudo que você pensar em esporte é na Casa E Esportiva. o melhor ainda, pai, com Oi? o código de desconto do Choquito. Eita, Choquito 12% à pode. vista e 5% a prazo. Só dá o voucher lá de desconto que você recebe esse desconto maravilhoso para adquirir os maiores e melhores produtos esportivos da sua necessidade. É um combo de vantagem para você. Localização, atendimento, desconto e vantagens que não acabam mais é na Casa Esportiva. Nunes, a gente estava ontem num evento e tá um burburinho diferente nos registros de captação de imagem. Não sei se você Rapaz. percebeu algo. Eu acho que isso já é fruto daquilo que a gente já está capinando. Primeiro está capinando terreno, com calma, com paciência. A força limpando tá terreno. amolada. Tá. E tá tudo mudando. Sim. E a gente consegue perceber que algumas coisas estão se ajustando diante das coisas que são ditas aqui nessa bancada. Eu acho que o primeiro impacto, né, teve aquela repercussão normal que a gente já esperava, porém houve aí uma mudança, né, dentro do cenário aí do comportamento das entregas, né, fotográficas e midiáticas nas isso mesmo. corridas, né? A mídia está sendo feita de forma um pouquinho mais diferente. É aquela situação, né, Choquito? O pessoal tá ouvindo rádio e tá fazendo o ajuste ali no rádio, aí a gente começa a trazer, ó, pra direita, pra esquerda, um pouquinho mais, até ficar com sintonia perfeita. E quem ganha não sou eu e Nunes, não, gente. Quem ganha é você como empresário, como empreendedor, como autônomo, e o corredor que fica com sua foto, entrega de forma dinâmica, limpa, Qualidade. bonita, com preço justo e ainda com desconto. Velocidade na entrega e desconto. teve desconto. Teve desconto. Rapaz, Enfim, olha aí. isso vai ser reproduzido, acho que ao longo agora, daqui pra frente, Com né? fé em Deus, com fé em Deus. E aproveitando esse negócio de sintonia, rádio, voz, nós temos hoje na bancada um convidado super especial, né? Vamos dizer assim, a galera conhece muito mais por voz, mas também conhece ele por um sorriso marcante. Rapaz, eu tenho uma história em especial, né, com esse cara e sou bem feliz, na verdade, em ter esse relacionamento de amizade. Posso dizer que é meu amigo, sempre foi sincero e honesto comigo em todos os momentos. Me ajuda e me ajudou muito em alguns processos e não podia deixar, né, de convidá-lo. Né? Na verdade, foi meio... e tá sendo bacana, né? Esse contágio mútuo de autoconvite e convite, né? Em contrapartida. Eu também tenho algumas referências sobre ele, viu? Já briguei, já bati boca, já Mas discuti. o amor quando é dessa forma. O cara ele é espontâneo, sanguíneo também, mas um cara com energia lá em cima. Exagerado às vezes. Exagerado. Mas é a marca registrada dele. Se não for assim, não faz zoada, né? Agonia. Se não for assim, não se destaca. E ele Pois tem é. se destacado cada dia mais. É um cara que eu vi, na verdade, fui um dos idealizadores do que ele é hoje. E me sinto bem feliz por isso. E ele vai trazer um pouco a história dele, é melhor ele falar, né? Que Pra ele gente fica falando, não né? ficar aqui enchendo chouriço, Fala aí, dando um fala bocado aí. de predicado pra eles. Falei. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo na bancada do Choquito Pod, Jean. Oxe, gordinho. Rapaz, depois dessa apresentação, acho que já deu, né? Acho que não precisa mais falar mais nada aqui, não. Já me Seja apresentaram. muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Quero agradecer realmente. O programa de vocês está super bacana. Estou acompanhando todas as edições, 6ª edição. E para mim é muito gratificante estar aqui, podendo falar um pouco sobre a locução de rua, a locução esportiva. Eu acho que isso é bacana. E
mostrar pra turma que não é simplesmente só pegar um microfone e falar, não. E sim tocar a ideia e fazer muita coisa bacana. Vamos nessa. Antes de você anunciar aquela pergunta clichê, ele falou em locução de rua. A gente foi questionado semana passada, lembra? Foi. Se de fato existe um profissional, uma pessoa que faz locução de rua para corrida de rua. E eu creio que seja a dúvida da grande maioria das pessoas que não fazem parte do mundo do segmento da corrida de rua, que exista essa profissão, esse profissional, essa pessoa que conduz esse processo, que com certeza sem esse cara muita merda ia acontecer. A gente tá muito acostumado, Choquito, a ver locução de futebol, a gente tem vários comentaristas, a gente ouve locução de boxe, né? A gente ouve locução de MMA, a gente ouve locução de corrida de cavalo, a gente ouve locução na Fórmula 1, por que não na corrida de rua também? Aquele cara que tá ali motivando, incentivando a galera, dando nome, falando as métricas, números, resultados. E é isso que é interessante, trazer para você que tá em casa a consciência de que também nós temos locutor de rua. E o cara criar a voz. Jean, a pergunta que a gente faz de maneira costumeira aqui na bancada do Choquito Pod. Quem é Jean Oxe Gordinho? Então, vamos nessa, né? Em resumo, comecei a locução na minha época de colégio militar. Tá? Estudei no CPM, Colégio da Polícia Militar. E aí foi onde que deu tudo o start para fazer a locução. Eu apresentava os eventos do colégio e a gente tem essa postura, né, de colocar a tropa em forma. Então a gente precisa de um cara para ficar dialogando com a tropa. E eu era esse responsável. Daí eu estava participando de uma corrida e fui apresentado ao locutor do evento. E quem é esse cara, o locutor do evento? É aquele que dá voz ao evento. É aquele que diz as diretrizes do evento. Em vez de você sair procurando quem é o produtor, você procura o locutor. É muito mais fácil você achar o locutor do que achar um produtor. Porque o produtor está com muitas demandas. Já o locutor tem o poder de levar a informação, de dizer para onde você ir, aonde você ir, como você ir. Então o meu papel é esse de informar, mostrar as informações, dizer o que vocês devem fazer na prova de uma forma mais sutil, mais alegre, mais descontraída. Então esse é o meu papel lá na corrida. Massa. Eu conheci você como locutor num evento que foi a Corrida das Dunas. A primeira edição da Corrida das Dunas, organizado por Eduardo Varoli. Perfeito. E de início foi bem legal porque você trouxe uma forma diferente de fazer a locução. Antes de ter você ali na direção, na locução, tínhamos quase que uma hegemonia de um locutor aqui em Salvador nas corridas de rua, as que tinham. E você chegou trazendo essa nova roupagem. Foi um momento de ruptura, vou usar essa palavra que o Choquito gosta de usar, ruptura. E foi bem legal, porque o que acontece? Você trouxe uma nova linguagem, trouxe uma nova roupagem, trouxe um novo estilo e agradou e muito. Eu me lembro que naquele momento ali a galera falou assim, cara, esse cara parece que nasceu para isso. Você teve um domínio muito grande. Como foi para você se experimentar num evento que também estava nascendo, mas que estava ali cercado de vários corredores experientes? Que ano foi isso, Nunes? Eu não vou saber que eu sou péssimo de Mas lembra? Antes disso, a gente já teve uma corrida com ele vai... Não, quando eu me lembro, foi o que ele... A primeira vez que ele encontrou. Eu vou fazer contra, inverso. Segure essa, que essa vai trazer... o que veio antes. Segure. Porque, na verdade, ele quebrou aqui a hierarquia do tempo de... que aí o tempo perpassa em 2015 e aí eu vou. Então, Jean, quando você traz. É mais antigo do que isso? Pois é, muito mais antigo. 2015. Eu sou novinho. Jean, na verdade, e aí, em paralelo ao Choquito, Carlos Felipe, Choquito, a marca Oxe Gordinho, ela foi criada. E aí eu queria que você trouxesse a primeira criação da transição do nome Jean para o Oxe Gordinho e falasse um pouco dessa trajetória do insight do cara que tentou ser um corredor por busca da qualidade de vida e saúde. E depois a gente perpassa para o ano de 2018, que acho que foi o ano que você conheceu o Nunes. 2018, que foi a primeira corrida das Dunas. Olha que legal. Até para você que está em casa, que já conhece o Jean como locutor, Jean tem uma vida como atleta. Sim. Isso que é bacana. Sim. Você também fazia E posso dizer com propriedade que sim. É mesmo? Sim, eu fui professor. Caramba, não sabia disso não. Pois Quer dizer, você já treinou em assessoria. Sim.
Então, o bom de você estar dentro desse mundo de locução de corrida de rua é porque você também experimentou a vida de corredor. Perfeitamente. Pô, massa. Antes de começar, antes de eu estar fazendo a locução, eu já sou faixa preta de karatê, tá? Pedalo ainda até hoje, gosto muito de pedal. Joguei vôlei, joguei basquete, então sempre estava envolvido nessa área de esporte. E aí, uma certa feita, um cidadão chegou lá no meu antigo trabalho, de formação, sou analista de sistemas, e eu estava trabalhando em um hospital de grande porte, e um cidadão chegou para mim falando, por que você não vai correr com a gente? Eu disse, rapaz, você é maluco, velho. Correr? Eu preciso de um cara para me ensinar a correr. É isso mesmo que você está me dizendo? Para mim, correr é só botar um tênis no pé e acabou, velho. Vai lá e pronto. Simples. Ele, não, rapaz, para correr você precisa de algumas técnicas, não sei o que, não sei o que lá. E eu sempre ficava enrolando. E aí veio, não sei se vocês lembram daquelas promoções que tinha no Groupon, Peixe Urbano. Sim. Pronto. Em uma dessas promoções tinha um professor que estava fazendo um desconto nesse site, que é da equipe Equilibrium, que é do nosso colega. Acabei de esquecer o nome do cara agora, rapaz. O professor, organizador das provas de Eu Amo Correr. Rodrigo Suzarte. Suzarte. Rapaz, como é que Grande esqueça? abraço para Rodrigo Suzarte. Como é que eu Era Equilíbrio? Era Equilíbrio. Suzarte. Ele foi meu primeiro professor, então eu comprei no Groupon. E aí Rodrigo Suzarte foi meu primeiro professor no método de corridas, né? Logo em seguida, depois eu conheci o professor Paulo Touché. E em seguida, professor Choquito. Ah, que massa. E hoje ainda corro lá um pouquinho com o professor Rona Braga. Hoje eu faço parte da assessoria de Rona Braga. E aí foi tudo começando ali naquela brincadeira. E a gente tinha uma brincadeira de fazer na rádio, nos grupos. E aí eu ia falar, de WhatsApp. engraçado que hoje a reprodução da rádio que você faz, o percussor disso aí foi o Chico Gordinho. Que massa, que massa. Que foi taxado e criticado ao extremo, porque assim, 4 da manhã, irmão, o cara mandar aquele velho áudio daquele trono, do trono. E aí, assim, aí neguinho achava insuportável. Pô, esse cara é chato. Todo dia de porque, manhã. assim, acredite, Nunes, quando surgiu o WhatsApp, né, essa forma mais dinâmica de comunicação, onde todos tinham acesso à mesma informação dinâmica, era algo impactante algumas ações e atitudes. E ele foi, de fato, para quem não sabe... O novo impacta, né? O novo, sempre. Ele, primeiro usando a voz, que é uma voz impactante, bem grave, né, bem alto, e assim... passa de fato uma emoção, um sentimento, né, uma força dentro do que ele faz. E ele trouxe isso, né, dentro da época lá do grupo que tinha, né, trazendo essa informação. E é bacana que, mesmo você sem conhecer, você também aproveitando o dom de sua voz e tal, né, trouxe isso como realidade, porém em uma época de aceitação diferente. Perfeitamente. Continue, Jean. Quando a gente estava nos grupos lá de WhatsApp, então sempre mandava uma frase motivacional, dizendo, vamos nessa turma, vamos correr, vamos praticar atividade física. E aí a gente começou nessa brincadeira. Até que um certo dia me perguntaram se eu tinha coragem de fazer isso no meio de uma corrida. Eu achei assim, cara, vamos nessa. E aí foi Outubro Rosa, foi uma das nossas primeiras corridas. No Parque da Cidade. No Parque da Cidade. Não, antes disso, antes do Parque da Cidade, a gente fez uma em Ondina. Ondina, a de Ondina. Isso, a de Ondina. Que a gente fez essa corrida. E aí foi onde que tudo começou. A de Ondina foi aquela social. Isso. Foi da criança jovem pro Martagão de Esteira. Perfeitamente. Então aí eu peguei o microfone e fomos. E até hoje, estou aqui nesse mundo de corrida, que eu sou apaixonado. Vou ser bem sincero, gosto muito de estar com a turma. É um dos segundos esportes, né, que mais cresce no mundo, né? Depois do futebol, é a corrida de rua. E é um esporte que eu digo sempre, é só colocar um tênis no pé? Pode até ser. Mas se você quer algo a mais, não vá sozinho não. Procure sempre um professor para que possa te dar um direcionamento, porque você pode crescer muito mais. Você traz aí que essa corrida oportunizou você realmente de fato entender que você conseguia. E onde foi que houve de fato essa virada de chave? É um negócio rentável, é um negócio que eu quero e é um negócio que eu vou me posicionar para aquilo. Quando foi, como foi, e essa decisão foi fácil, foi difícil? Como é que você conseguiu deixar a sua profissão de fato de formação, de atuação, para poder assumir esse posicionamento? Eu sou analista de sistema, né, como eu disse logo no início, de formação. E quando eu fui demitido desse hospital, né, teve uns cortes, teve um problema na Itália e afetou aqui o Brasil, o nosso hospital aqui, teve que
demitir algumas pessoas, e eu fui demitido. E aí fui chamado para fazer um evento, de produtor de eventos. Aí acabou eu começando a gostar dessa área de produção de eventos. Foi aí que mudei a chave de analista de sistema para produção de eventos. E quando eu fui convidado para fazer a primeira corrida de rua, que foi essa eu já comecei a olhar com outros olhares, né? Dizer, porra, é um negócio bacana aqui. E aqui em Salvador a gente tinha um locutor. Aliás, tem ele até hoje, que ele tá aí fazendo altas locuções. E aí eu achei, porra, mais uma pessoa só? Pra fazer tudo? Todas as corridas, somente essa pessoa? Eu comecei a me taxar ali, né? Porra, vou entrar nesse negócio aqui também. Esse questionamento é muito bom, Jean, porque o que acontece? Tem muitas vezes que existe uma coisa chamada hegemonia. O mercado tem um cara, uma pessoa, uma marca que domina aquele produto. Quando alguém de fora percebe que um só para gerir, dar atendimento ou dar suporte para todo mundo é pequeno, é pouco e investe, muitas vezes é visto de forma errada. Ah, quer mexer no que dos outros? Não. Ali eu vejo como uma oportunidade de proporcionar para mais pessoas a prestação de um serviço, a entrega de um produto. Então, como eu citei no início da nossa fala, né, tava ali só com um. Sim. Imagine se permanecesse um locutor hoje para suprir 5 corridas por domingo. A gente teve sim, dia recentemente 7. A corrida do Yacht Club, a corrida da Rondesp, colorida, a Matagão Gesteira, e lá em Feira de Santana. Corridas que com público mínimo tinha 900, 800 pessoas. Não tem como. Ninguém onipresente, eu não sei Deus, né? E aí, dessa corrida, eu fui chamado para fazer um grande evento aqui em Salvador de locução, que foi a Rei e Rainha do Mar. Onde, só pra você ter ideia, estávamos em 3 locutores, Rei e Rainha do Mar. E aqui, a nossa praça aqui de Salvador, foi uma praça muito ícone, assim, que a turma da organização disse assim, eu nunca vi uma praça, um evento desse, com 3 locutores tão unidos, a gente estava muito unidos. E era a minha primeira vez fazendo a locução para um evento de Os outros 2 locutores eram já conhecidos ou era de fora? Não. De fora, só você daqui, só local. Eu daqui. E a gente parecia que era... E você acha se fosse local teria esse Poderia grau? sim, poderia sim. Eu digo sempre que acho que não existe concorrência, cara. Cada um tem seu papel. Não falo concorrência, mas um querer se destacar mais o outro e não ter essa comunicação, talvez, pela vaidade e tal. Pode existir isso, tá? Mas eu acho que quando a gente está ali no ambiente de trabalho, a gente não pode ter isso. Eu acho que a gente tem que ser simples, todo mundo fazer o seu, vamos lá. Se puder ajudar o outro, lógico, a gente está ali para isso, para um suprir a necessidade do outro. Então, vamos dizer que eu estou falando o nome dos patrocinadores naquele momento, e aí vem Choquito agora e já vai dizer, não, porque agora... Pô, Choquito, eu estou falando dos patrocinadores, velho, segura um pouquinho aí, entendeu? Então, a gente tem que ter essa segurança do que você está fazendo, não é simplesmente um atropelar outro. Colaborando com a pergunta de Nunes, e aí pra gente, que aí já perpassa para esse período... eu lembro que você foi taxado e até, eu acho que denunciado, sim, pelo fato de você não ter a formação e qualificação para ser locutor. Perfeito. Queria que você trouxesse, junto com a resposta da pergunta de Nunes, que foi naquele momento da corrida lá que ele conheceu você, lá da Corrida das Dunas, falasse justamente, né, continuasse a falar dessa situação e falasse essa situação, se ocorreu, o porquê que ocorreu e como foi o desdobramento dessa situação. E até, Choquito, Jean, para fazer também, para quem está vendo aí em casa, ter a noção de como, assim como na corrida não é só colocar o tênis e sair correndo, como locução de corrida de rua não é só pegar o microfone e falar. E botar na boca, né? Lá ele. Aí também não, né, Choquito? Mas o ato é segurar o microfone e botar na boca. Depende, né? Tem aquele que você bota o pauzinho de lado aqui. Também, né? Mas fica na boca. Tem aquele da lapela e tem aquele outro que é o macrófago de Silvio Santos. Cada um usa o instrumento que quer. Tá? Entendi. Então é isso. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu faço igual. Pronto. Mas não sabe a hora de dedicação, não sabe quanto tempo tem, quanto investimento foi feito naquele processo. Equipamentos, materiais. Hora preparação. De estudo. Imagine um cara desse que está ali. O Jean, acho que já pegou corrida de mais de 2.000, 3.000 corredores. 5 mil. 5 mil corredores. Ele fala alguma expressão errada.
Subir pra cima, descer pra baixo. É mais ou menos por aí. É mais ou menos. Acontece. Será que são 5 mil pessoas que vão te criticar? Como é que vai ser isso? Vamos lá. Pegou o site das perguntas? Vamos na nessa. sequência. Então, eu quero... Vamos lá. Fui realmente taxado muitas vezes e fui denunciado. Sim, fui denunciado por não ter um registro chamado DRT, que é o registro para ser radialista comunicador. Fala aqui na câmera para as pessoas que pretendem ser Pronto. locutor. Agora eu vou falar para vocês. Se vocês quiserem fazer um curso de locução, aqui em Salvador a gente tem um curso, tá? Da ETEBA, tá? Que é o curso de rádio e TV. E lá sim você pode se profissionalizar, ter o seu registro para trabalhar no ramo de comunicação. Pode trabalhar tanto na rádio como na televisão, mas não só tem essa área de falar. Você pode ser o cameraman, você pode ser um cabo-man, pode ser o auxiliar dos luz, botões, tudo, né? Como o pessoal fala, botão, mas não é. É uma mesa de som, tá, pessoal? Então vocês vão aprender todos os termos técnicos. E aí aconteceu isso. Eu fui denunciado por não ter esse registro, mas eu já era um sonho que eu tinha de fazer parte de uma rádio, né? Trabalhar em uma rádio, entender aquele universo. Porque vamos parar para analisar um pouquinho. O que é uma rádio? O cara fica lá do outro lado, sozinho, com uma mesa cheia de botões, tá, pessoal? Como muitos falam, né? Cheia de botões. É uma mesa de som ali. Onde ali você tem todas as suas comandos, né? É uma nave que a gente fala. Sim. É uma nave. E vocês estão do outro lado. A gente tem que passar o nosso sentimento e entender qual era o sentimento que vocês estão captando do outro lado. Então ali eu tenho que ter o meu poder. Seu mundo. Ali é meu mundo, o meu universo. E entender como é que está o outro lado. Então a gente não tem. Então eu sempre imaginei como é trabalhar dentro de uma rádio. De mexer naqueles botõezinhos ali, né? Aqueles canais. E aí, lá no curso, eu aprendi. Já era um sonho. Quando eu recebi essa denúncia, eram 4 corridas, 2 finais de semana seguidos, que a gente ia fazer as provas. Inclusive, uma era lá da nossa amiga Tati, da Vida Ativa, sim, sim. Que era lá em Sauípe. E a outra também de Rodrigo Suzá, Eu Amo Correr. E aí eu fui denunciado, tinha o circuito das estações e a track and field. Era a minha primeira prova da track and field do Salvador Shopping. Nunca me esqueço. E aí recebi essa denúncia e disse que não podia fazer a locução. E foi o primeiro ano, né? Na verdade, que era o circuito Amo Correr, depois Viver Bem. Você pegou ele pegou logo de cara. 4 corridas. Sim, ascensão foi, meteórica. Assim, eu não tinha essa. Assim, lógico, todos nós temos pretensões de crescimento. Claro. Mas não tinha essa ideia que seria tão rápido assim. O pessoal foi gostando do meu tipo de locução, descontraída. Descontraída e ainda mais um atleta, né? Ou seja, um cara que participa da corrida, então ele entende, por exemplo, atrasar a largada para mim é surreal, não existe. Eu corto outras atividades, mas não atraso a minha largada, porque eu sei que vocês atletas estão ali sentindo. Eu sei que ali a sua cabecinha ali já tá ali pronta. Não, meu Deus do céu. Eu tenho que largar agora, porque eu tô preparado para largar agora. Se você chegar assim, não vai atrasar 30 minutos. Ou quando nem avisa, né, que vai atrasar. Vai atrasando, deixa lá quieto, deixa quieto. Mas você, atleta, já tá ali com o seu estômago já tudo embrulhado ali, ó. Doido pra largar, doido pra sair correndo. Mas não dá porque a gente tem que segurar. Então, eu entendo esse lado. E aí, teve essa exceção rápida, né? Só que aí aconteceu a chave. A denúncia foi anônima ou você identificou? A gente conseguiu identificar a pessoa que fez a denúncia. E ele foi, na verdade, ele foi só um portador. Teve uma pessoa por trás que teve que redigir a denúncia e levar para esses responsáveis. Foi um produtor de evento, profissional da área do segmento. Foi um profissional da área do segmento. Da área, segmento locução. Ele também, da locução, que ele também não tem DRT. Depois eu fui descobrir isso. Que loucura é essa? A inveja do cara em denunciar você pelo seu crescimento, mas ele estava tão errado quanto. Ele não sabe que, no caso aí, favoreceu para você. Perfeitamente. Porque o que aconteceu? Eu estava fazendo um evento, eu estava tocando uma produção de um evento. E aí eu pedi para o organizador do evento chegar assim, olha, eu quero algum tempo, só me arruma um tempinho aqui, só para assimilar essa informação que eu estou recebendo agora, mas eu preciso fazer um corre rapidinho. Ele falou, tá, tudo bem, o que é que você precisa? Não, eu preciso agora me deslocar daqui, ir lá na ETEBA e me inscrever no curso. Fui lá me inscrever no curso. Conheci o dono, o coordenador do curso. E aí perguntei a ele, me tira uma dúvida, agora que eu já sou seu aluno, na hora que eu cheguei lá, já estava matriculado, já tinha perdido uma matéria. Então já estava quase
Ou Você seja, entrou com o curso em andamento. o curso em andamento, já tinha perdido a matéria, já estava tomando algumas faltas em uma outra aula. Aí eu perguntei, vem cá, já que eu já perdi matéria, já tô tomando... Eu posso agora exercer já a minha profissão? Teoricamente, eu já sou aluno, já perdi tudo. Ele pode. Ah, então pode fazer um favor para mim? Vamos ter. Faz agora um comunicado para todos eles que fui denunciado, que eu já posso exercer a atividade. E de lá mesmo eu liguei para todos os organizadores dizendo, olha, já sou matriculado, eu tenho aqui, ó, já meu registro, tá tudo certinho. Ou seja, agora eu consigo já fazer a locução sem ter problema pra gente. E em uma dessas corridas até disse, não, rapaz, eu vou botar você como um palhaço. Bota você lá como palhaço. Que aí vai ver outro sindicato animador. Dos palhaços que vai animador. brigar com você. Mas aí eu consegui fazer todas as atividades e até hoje eu tô conseguindo fazer. Já me formei, tá? Me formei na pandemia, fiz o meu curso de rádio e TV, tenho meu DRT, já tenho meu registro. Tô exercendo minha atividade agora legal, tá? Não tenho mais nenhum problema quanto a isso. Já a gente teve nessas 6 edições alguns convidados que, e aí, tá parecendo até um déjà vu, né? Déjà vu, enfim. É mais ou menos isso. Você tem que ter o biquíni. Déjà vu. Todos que vieram aqui trouxeram a mesma fala que em algum momento foram denunciado, cortado ou enfim, sofreram algum tipo Sim. de segregação da sua caminhada, né? De retaliação. De retaliação, seja de denúncia, seja de processo, seja de... Eu tenho uma teoria sobre isso. Peraí, da sua teoria. E aí Jean traz, além disso, dentro da construção da caminhada dele, que foi algo meteórico, assim, né? Ele teve um insight dentro de um posicionamento que ele já assumia, só não... Ele já era sem saber que era, né? E aí ele traz algo bem interessante, que é o envolvimento dele dentro do processo que ele se inseriu. Que foi a vivência dele como corredor, participante de assessorias, né? E por ter uma hegemonia única de um profissional da locução, ele já percebia que tinha lacunas a serem preenchidas. Traz, dentro dessa visão de corredor, participante de assessoria, já em um aumento dos crescimentos de assessorias em formatos, empresas, das corridas, crescendo como chegada aí da Track Field, as das estações que já predominava, agora, né? lá, enfim, e outras. E aí o cara traz o novo, corrigindo aquelas lacunas e preenchendo aquelas lacunas que faltavam, trazendo uma entrega qualificada dentro do processo. Eu digo isso com propriedade porque já contratei Jean, tive a oportunidade de contratá-lo para alguns eventos meus grandes, que eu tive a oportunidade de fazer. E a entrega foi maravilhosa, né? E digo mais ainda a honestidade e profissionalismo dele, de quando ele não pôde entregar, ele indicar a outros profissionais a fazer, dando recomendação em nome dele, coisa que é difícil acontecer no mercado, e ele já se posicionou, pelo menos comigo, frente a isso. Entendendo já essa sua trajetória, deixa a gente super contente em saber que algumas coisas que são ditas são completamente diferentes da realidade, da verdade, né? E, gente, sempre quando você pensar em atacar alguém, prejudicar alguém, você só vai fazer o universo conspirar cada vez mais para a pessoa que você está prejudicando. Que talvez pode não voltar agora para você o que você fez, o que deixou de fazer, mas a entrega da pessoa ela vai ser mais ampla, porque ele vai melhorar, vai voltar maior, vai voltar grandão, e você gastou energia à toa tentando prejudicar o outro. Essa semana eu estava conversando com o Big sobre isso. Às vezes o cara tá tão iluminado que numa topada ele consegue tirar vantagem de várias coisas. O que acontece nesse mercado, e eu falo muito, não só nesse mercado, mas em toda a área da vida, é que quando alguém está se destacando, as pessoas, ou algumas poucas pessoas, que não conseguem entender sobre essa questão de luminosidade, de brilho, de espontaneidade, de carisma, do que a pessoa se destaca, quer desfazer dela. E muitas vezes essa forma de desfazer apenas só coloca a pessoa mais em evidência. Que bom você que denunciou o Jean e mostrou a ele o caminho certo a ser seguido, porque o cara fez o caminho certo. O cara fez o caminho certo. Ele tem um portfólio que comprova a qualificação dele, né? Não é porque tá na minha frente, não, mas eu acho o Jean um cara de mil faces, porque é um cara
que é um empreendedor, né? Ele tem várias marcas, não tem só o Oxi Gordinho. Ele vai poder falar um pouquinho dessas marcas que ele tem. E se você for abrir o Instagram, você se surpreende. É Jean em eventos de várias marcas grandes do Brasil, representando, recebendo pessoas aqui. É Jean com a sua outra marca de alimentos. Né? É um cara que é empreendedor. E ele nunca, principalmente na pandemia, a gente estava sempre batendo bola, e ele nunca se deixou abater. Ele sempre trouxe algo novo. Ele sempre trouxe... E ajudando, né? Também, contribuindo. É o segredo, pô. É o segredo. Você não vai crescer sozinho, pô. Na medida que você cresce, você também tem que ajudar as pessoas a crescer. Falando nisso, a gente, com a ruptura de um antigo projeto que eu tive, que ele fazia parte, com o rompimento disso, houve essa segregação, onde, teoricamente, ele ficou no meio termo. Que lado eu vou, que lado eu fico, que lado... E em nenhum momento ele se posicionou. Claro que tem aquele momento a gente respirar, e a gente, peraí, qual vai ser meu posicionamento isso? Que é normal, e aí para pessoas inteligentes, sábias, tem que respeitar isso. E em nenhum momento houve muitas conversas e fofocas. Isso sempre vai existir e cabe cada um absorver de que forma positiva ou negativa. E Jean soube ter o posicionamento dele, até porque ele entendia que eu era um possível potencial também para o negócio dele e eu para o meu negócio. Então, assim, continuamos o relacionamento, né? E eu acreditando no potencial dele e ele acreditando no nosso potencial. Jean, quando vira essa chave da formação para o convite de novas provas, Jean empreendedor, como essa tratativa de negociação? E aí é interessante a gente entender isso, que eu como produtor de eventos, até outros que talvez vão achando, né, que nada, dá 200 conto para o locutor, 100 conto, né, tá ali justo, até porque o cara não sabe precificar. Perfeitamente. É uma coisa nova, a precificação. Olha, é difícil. Teve uma crítica teve uma crítica feita a Jean, que o cara, Jean chegou hoje e se torna mais uma opção para o produtor. Porque existia, assim como existia aquela máxima do táxi, que como não tinha Uber, só tinha táxi, e o cara colocava o preço de táxi como ele quisesse e fazia 1000 coisas da forma que ele quisesse, quando traz mais um profissional da locução, isso já muda. Sim. Porque o cliente final de Jean, o produtor do evento, fala, tu só aceita dessa forma? Eu vou aqui ver a opção número 2. Número 2, o Jean, vou ver. E isso foi bom e benéfico para os organizadores. O segmento. Sim, sim. Total. É um ciclo, uma catraca. Você está falando é muito importante, porque eu fui chamado de genérico. Uhum. Eu teve uma prova em um evento que disse, em vez de contratar o original, vai contratar o genérico. Justamente isso, plano B. Uhum. Mas você nunca pode ser taxado de plano B. Você nunca será o plano B. O mercado está aí para todos. Então você tem que parar para analisar. Eu tenho um mercado. Eu tenho várias provas. No mesmo dia, 5, 6 provas. Então eu tenho espaço, cara. Hoje eu sou muito grato por ter vários amigos da área de locução. E eu poder indicar. E quando eu indico, pode dizer, fale meu nome. Fale meu nome, pode falar. E outra, o mais engraçado é que a maioria deles me pergunta qual é o valor que eu cobro para essa prova. Aí eu assim, calma. Essa prova você vai cobrar esse valor. Hoje em dia, a prova de locução, a locução de rua, locutor de uma prova de corrida de rua, custa em média entre R$1.000 a R$1.200. Tá? Antigamente, há um bom tempo atrás, eu não conhecia essas métricas. Como falar assim, qual é o seu valor? Você passou 1 ano e meio, 2 anos de um curso para tirar seu registro. E qual é o seu valor, cara? Para você passar lá 5 horas, você deixar sua família em casa, acordar cedo, 4 horas da manhã, para estar em uma prova 5 horas da manhã, aquecimento, você dar voz ao evento, você ser o responsável pelo evento, a condução do evento, deixar tudo redondinho. E qual é o seu valor, cara? Já isso parte por um piso? Existe um piso estabelecido? Não. Ou é de acordo justamente com essa... Não tem um piso, já tá? Foi o primeiro que falou de valores de ganho. Sim. Não, média. Eu não tenho. Você que prova ele 6 edições. Eu já paguei ele R$1.000. 6 edições do podcast. Eu já paguei ele R$1.000. Mas eu acho, sabe o que é bacana? Foi o R$40. Mas eu acho bacana isso. São 6 edições do podcast
6 edições que a gente está falando aqui, trabalhando, querendo falar sobre o esporte, mas não só sobre o esporte, sobre questão de negócios, oportunidades. E Jean traz a primeira vez aqui na bancada o custo do seu serviço. Ah, Nunes, por que falar do custo? Ah, é muito caro fazer uma locução, pagar. Gente, é como o Jean está falando, não é só preço, é preço e valor. Valor e preço, existe uma diferença muito grande. O cara tá ali o tempo todo fazendo aquilo, desempenhando um papel, colocando a sua voz, todo tem um estudo, tem um cronograma, segue. Pega o brief do evento. A minha preocupação é tão grande com o evento, que não precisa nem Choquito sabe. Eu fico tão preocupado com o evento que dias antes eu vou na arena, verifico como é que tá a arena, o que é que eu posso mais ajudar. Digo pra Choquito, qualquer outro produtor que esteja lá, isso aqui tá errado, tem que colocar desse lado. Porque eu tenho a visão do atleta. Claro, o cara fica cego no dia a dia ali, ali, tá vendo. Por exemplo, a Maratona Salvador. Pronto, um exemplo claríssimo. E Uli, que é uma das organizadoras, ela sabe disso. E essa última maratona, eu tive uma perda familiar na segunda-feira. O enterro foi na quarta e a maratona era no domingo. Mas quando vocês me contratam pela minha energia, pela minha forma de entrega. Imagine se eu chegasse lá para você, pessoal, hoje infelizmente não vai dar para fazer a locução, tô meio triste, tô meio abalado. Pelo contrário, eu fui lá, botei minha energia, meu máximo. Algumas pessoas sabiam, Nunes sabia, veio me abraçar, eu me acabei de chorar lá na hora, mas virava pro lado, jogava as lágrimas e voltava com a minha energia. Porque vocês precisam disso, vocês querem aquilo, vocês me contrataram por isso. Então aí tá o meu valor. O meu valor não é simplesmente chegar lá, pegar o microfone, colocar na boca e falar. Não é isso. Eu tenho uma característica que Jean tem, Choquito, é como ele falou, ele é muito emotivo. E eu já vi muitas cenas de chegada de atleta, de colocar emoção. Sim. Jean é um cara que ele gosta muito de saber um pouquinho da história da pessoa. Sim. E acho que se você puder, você que um dia gosta de correr, você que até que não gosta de correr, participa de provas, vá um dia ficar perto da chegada da corrida. E ouça o locutor. O locutor, ele traz consigo histórias. Sim. Pessoas que superaram questão de sobrepeso, pessoas que superaram doença, infarto. Ontem, na prova que a gente teve ontem, domingo agora, né? Aí teve uma prova da Track and Field, Vila Forma. E quem tava correndo uma prova, um cara que teve um infarto no triatlo, professor Betão. Betão correu lá? Correu 10 km. Foi emocionante. Cara, é emocionante. Quando o Betão chegou, eu não conseguia nem lembrar mais o nome dele. De tanto eu tava chorando. Eu chorei tanto de ver professor Betão correndo voltando a correr. Eu tive o prazer, Beto foi meu aluno em formação em bacharel na faculdade. Tive o prazer de formá-lo em bacharel e mandei mensagem no acontecido, né? A esposa respondeu e tal. E Betão, um abraço, parabéns. Eu vi Peralva e tal, vi o pessoal, mas acabei não vendo, não. Professor Betão, pra mim, é uma referência, tá? Assim, no triatlon, Betão tem um grupo chamado Ação Tri. Então a gente vai aprendendo, né? Sim. Então a gente que lida com isso, a gente acaba estudando um pouco de todo mundo que tá ali. Quem é aquele cara? Tem um poder de superação massa. Então isso é legal. Quando você tá fazendo a locução e tá vendo, olha quem tá chegando. Big. Emagreceu quantos quilos? Mais de 20? Porra, tá vendo? Tá vendo ali, quilos. Big. Cara, o poder de superação daquele homem ali. Gabriel Daltro. Filho de Ângelo Daltro. Filho de Ângelo. Então você vê ali ele chegando. O pessoal do Projeto Salvador Acessível. Aí você vê assim, caraca, velho. Essa galera, qual é a dificuldade que essa turma mesmo tem, velho? Fazer toda essa evolução e a gente tá aqui correndo por simples correr. E ninguém para pra pensar que aquele cara tá ali, ó, se superando o máximo. É a mesma coisa da gente, quando sai 4 horas da manhã, assim, 3 horas da manhã, você olha pro lado, vai sua esposa, sua filha lá dormindo, e aquele quentinho, você, caramba, velho, tá chovendo, velho, não vou fazer locução hoje, não. Já me passou pela cabeça várias vezes isso, lógico, já passou, pô, vou voltar aqui pra cama. Mas existe aquele lado profissional. Se eu deixar de ir, 2.000 pessoas vai ficar sem minha voz. Então eu tenho que ir. Então a gente vai. Entendeu? Então é esses detalhezinhos que você começa a ver qual é o valor que você tem que cobrar em um evento.
Ah, Jean, mas você poderia cobrar menos. Será, velho, que eu afinal de poderia contas, cobrar São menos? 4 horas, cara. Pois São é, né? 4 horas São de 4 locução. horas. Mínimo. Só 4 horas, só o Mínimo. cara ali falando, Dependendo né? do evento, né? Só isso. Dependendo do evento. E o deslocamento? E as pessoas que ficaram em casa lá por você? Alimentação. E o investimento que você E o fez? curso que eu fiz vai tirar meu registro. Então, começa a parar para analisar essas coisas todas. Hoje, quando uns colegas meus de profissão chegam assim para mim, a gente na pandemia, como eu estava falando da pandemia, muitos ficaram parados, né? Muitos. O setor de eventos ficou parado. Mas eu não podia ficar parado. Eu tinha que me cutucar. Foi aí que eu vi que tinha vários cursos online de graça lá. E eu falando para os caras, velho, faz um curso de oratória, faz um curso de redação, para você aprender ao que falar, botar o seu briefing um pouquinho melhor, vai estudar um pouquinho cada personagem dali da corrida, qual é a importância da Federação Baiana de Atletismo ali, qual é a importância da chipagem, qual é a importância de fazer aquele funil, como é que é a parte da alimentação ali atrás, como é que tá ali aquela água, hidratação, qual é a importância de se hidratar durante o percurso, porque isso vai enriquecer mais o seu trabalho. Então a gente fez muito isso. E aí, na pandemia, a gente conheceu mais de 60 locutores de todo o Brasil. E é onde a gente conseguiu verificar essas partes de valores também. Perfeito. E no Nordeste, era o que a galera cobrava menos. Normal. Sul e Sudeste, eu olhava assim... eu convidei o Geraldo Caleb, que é um dos locutores também daqui da nossa praça. E aí convidei ele para entrar no grupo. Cara, olha aí os valores que os caras estão cobrando e a gente aqui... Ah, porque produtor aqui não paga, produtor... Mas, velho... Porque você nunca cobrou, por isso que eles não pagam. Você já perguntou ao produtor seu valor? Você já deu o seu valor para ele? Aí eu volto, né? É interessante esses insights que aparecem aqui. Ao mesmo tempo que o locutor que tinha hegemonia se chateou com a sua chegada, você, de uma maneira sábia, trouxe Caleb. Se vocês fazendo essa aliança, vocês conseguem, não seria nem cartelizar, mas eu acho que fazer... Valorizar o serviço então, de vocês. Perfeitamente. Tem muito cuidado assim, não, porque fechou Posicionamento. aqui. Posicionamento. Quem não veio, paciência. O grupo se fechou, 3, 4 locutores, chegou pra todo mundo, qual o valor? É tanto, não é... Vai correr pra um, mesma coisa, vai correr pra outro. Você se valoriza. Posicionamento do mercado. Hoje acontece isso. Padrão de qualidade, o que é oferecido, até nisso é benéfico pra gente. Todos, sim. Porque vai ter o mesmo padrão. Hoje em Salvador, a gente temos de amigos, tá? Geraldo Caleb, Pietro Bandini, Alvinho, o Edbala. Então somos em 5 praticamente. Mas todos de corrida de rua? Todos, cada um tem uma fazem, especialidade, tá? Por exemplo, o Alvinho é excelente na natação. O Pietro é um cara que eu trouxe também pra corrida. Triatlo. O Quem é triatlo? Quem é triatlo? Não O conheço. triatlo eu tenho feito, né? Mas quem fazia, tinha alguém que fazia antes, não tinha quase... Não tinha. Aqui, na verdade, o presidente do triatlo, que é o Kleber, Sim, o Kleber. ele mesmo utiliza. Certo. Porque no triatlo é muito de emoção. Sim, pelo dinamismo É muito e dinâmico. as transições. Você tem as taxas de transição. Por exemplo, agora mesmo eu vou fazer em Juazeiro Mãe Malvada. Mãe Malvada. Bom, é excelente prova. Mas aí vamos parar para analisar como é a Mãe Malvada. A Mãe Malvada eles largam de um barco. Sim. Tá? Então ele vem pelo Rio Nadando. São Francisco nadando, depois faz o R1, que é a primeira transição, a T1, desculpa, a T1, que é para mudar de bike já em Petrolina e depois retorna. Entendeu? Então, aí o locutor, você vai. Transição. Como é que você. Como Primeira é que você, transição. T1 Primeira é a transição. transição 1, que Transição é 1, de muda transição de 2, natação. transição 3. Duas. Corrida T1 pra e T2. bike. Você sai da natação, vai pra bike. Da bike T1. depois. E da bike pra corrida, T2. Pega esse gancho aqui, peraí, rapidinho. Profissional, atleta, você que faz triatlon, a gente tá com dúvida o que é T1, T2. Verdade, eu falei com o Peralva ontem. Foi mesmo? Foi. Pô, isso aqui tá diferenciado. Pô, Peralva ficou super feliz pelo convite. Eu só tenho que, como a gente tá com a agenda, graças a Deus, até junho já aí fechada, vou mandar para ele para ver a disponibilidade dele para vir aqui. A gente teve Javine Lago, por sinal, né? Um episódio excepcional. Se você ainda não assistiu, assista. Energia. Né? Vai sair, na verdade já saiu, né?
Quarta-feira, às Quando 8 esse episódio horas. já estiver no ar, já saiu. Já saiu, Vai lá. já vai estar velho e você vai assistir de novo. Então é bom reforçar que toda quarta-feira tem episódio novo no ar do Choquito Pod nas principais plataformas digitais, quase um trava-língua. A partir das 18 horas. Então você já acessa YouTube, Spotify, Deezer, segue no Deezer, segue no Spotify, assina o canal do YouTube, ativa as notificações e você fica informado de quando o episódio sobe. A gente trouxe aí essa diferenciação da locução, porque de fato eu já acompanhei alguns. Não, rapidinho. Deixa eu só Fale. falando aqui, porque a gente tava falando um pouquinho sobre o triatlo. É isso que eu vou falar. Aí vocês iam perguntar assim, pô, mas esse locutor aí sabe de triatlo? Já fez alguma prova de triatlo? Não, Isso. nunca fiz prova de triatlo, nunca. Nunca fiz prova de triatlo. Mas só que acontece o seguinte, pra você ser um bom locutor, você tem que conhecer da prova. Claro. O que eu fiz? Quando o Kleber me chamou pela primeira vez pra fazer a prova de triatlo, eu perguntei, vai ter algum curso de arbitragem? Pô, basta. Eu quero conhecer esse negócio aí que você tá fazendo, porque eu vou fazer lá na locução. Claro. Então você tem que onde tem um As monte, regras, tem que saber tudo. Tem que saber que o staff não pode segurar a bicicleta do parceiro. A mesma coisa na corrida. Você não pode correr com um pace do seu lado, um cara ali te auxiliando. Não pode correr com o número de peito abaixo do peito. Tem que ser número Tem de que ser no peito. peito. No O número peito. já diz, é número de peito. Então, mas isso é uma norma da Confederação Brasileira de Atletismo. E você, muitas vezes, é o porta-voz do corredor. O corredor não Perfeitamente. sabe, você, como locutor ali, avisa e o cara... Facilita até pro pessoal da fotografia. Sim. Porque quando sobe as fotos, sobe lá com o seu número. Massa. Então, se você não tem aquele seu número tá dobrado, tá lá no peito, tá nas costas, eu já vi corredores correndo com o número nas costas. Que na verdade é permitido, tá? Mas Quando tem que você ser é da dois. elite, que você tá na frente Isso, e e atrás, Aí dois. tá. Ok. Isso. Mas se você não tá correndo uma prova que só tem um número, é na parte da frente, abaixo do Mas o que eu quero sinalizar é o seguinte, Jean. Tão quanto importante da corrida, o triatlo acho que seria muito mais, porque essas transições, Sim. né, a importância, e a chegada dos caras, irmão, é algo que você veio de dois estímulos, que é a bike, a natação e a bike, e a corrida que é o último, e o louco faz uma diferença ali, aqueles 100 metros finais, né, aquela parte motivacional. Então, Agora que ele foi premiado, o Jean foi premiado esse ano, Sim, de os melhores do 2020. ano. Na Sudeste, né, pela Sudeste. Não, não? pela Pela prova Federação de de triatlo. Triatlo. Não Pela sabia. Federação de Já é o Triatlo. segundo, eu fui uma Olha aí. surpresa. Eu fui Sabia. convidado para ser o mestre de cerimônia. Perfeito. Tava lá e foi até interessante quando eu recebi o papel. Ah, Gé, você vai ser o mestre de cerimônia. Eu, porra, massa, velho. Mestre de cerimônia já é outra pegada. Não é chegar lá com roupa de bermuda. Não, Nem falar gatice. nem gatice, né? Brincar. Formalidade. Tem que ser formal, né? Então eu já botei um paletó, tava Aí tudo... você lembrou a época da colégio Pô, militar. colégio militar, eu lá todo arrumado. bonito. Engraxou a botina. Cara, velho, eu tava. Pô, tava Padrão. demais. Mas quando chegou na hora que eu puxei o microfone, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aos melhores do ano de 2023. 2022, desculpa. Aí o que aconteceu? Os atletas estavam lá. Oxe, gordinho, larga esse negócio, rapaz. Bora logo, larga o doce. Aí eu achei assim, já que vocês querem informalidade, tirei o blazer. Tirei o blazer e comecei a tocar. Porque ninguém me vê de blazer o tempo todo. Todo mundo sabe. Mas era o momento, eu tinha que espontâneo. estar, né? E eu tinha dito isso, ó, pessoal, aqui é mais formal. Mas já que vocês querem um linguajar já, mais brincar, vamos se divertir, vamos. E aí quando eu tava lá fazendo a premiação, chamando, premiado agora, fulano, segundo fulano, vem cá, todo mundo. E aí do nada, o Kleber puxou meu microfone. Aí eu, porra, será que vai me dar alguma bronca? Ele, não, agora vamos premiar o melhor locutor também. Aí eu, caraca, velho. Será que tem outra pessoa aqui? E aí fui premiado. Pra mim foi uma surpresa. Tava lá a turma da Trid fotografando lá, a galera toda. Massa, E massa. aí Eu não foi sabia. mais disso. Parabéns. Foi muito Legal. bacana. Já é o segundo ano já que eu recebi Já esse prêmio por isso. eu já fiz algumas provas, já participei de produção de algumas provas grandes, não minhas, e algumas minhas. A gente tem um grande, que eu vejo que é uma deficiência, né? Que é justamente levar a locução para um número maior de pessoas. Não só aquela babulha que fica ali na frente, né? Isso é uma tratativa do locutor com o produtor ou já é algo que já vem pronto e você... Né? Porque assim, eu creio que quem está muito mais atrás ou espalhado na arena, ele não consegue escutar. Muito acontece também com a locução, com a premiação. O momento da premiação, se o cara está na área de entretenimento, fora da área do palco e tal, ele não consegue saber o momento, já várias vezes...
Né? Tem aquela, cadê fulano de tal? O cara nem escutou que ele tá sendo chamado para premiação. Uma das minhas queixas da Salvador 10 Milhas foi justamente essa. Colocaram a área das assessorias bem afastado do palco, em que quando estava se fazendo a chamada da premiação, as assessorias que estavam em interação estavam totalmente perdidas. Exato. Então é interessante, e isso é um exemplo que a gente viu lá em Feira de Santana. O palco fica colado com a área das assessorias. Que é no corredor da chegada dos últimos 500 metros da... É essencial. Demais. Porque ali é onde você dá aquele gás. O cockpit ali do Fórmula 1. Como ficou gostoso aquela área, cara. Passava pela frente da tenda da tenda e todos os seus colegas vibrando e motivando. Existe uma prova lá em Porto Seguro chamada Meia Maratona de Descobrimento. Sim. E o que me chamou mais a atenção é uma arquibancada que eles montam na chegada, cara. Você já é locutor oficial dessa prova. Já tem acho que uns 13, 4 anos. né? 3 anos. 3 anos que você vai para essa prova. E o sinal ele me deixou na mão por causa dela. Antes, né? Eu acho bacana isso. Dia 21 de abril de 2024. Sempre vamos estar lá de novo. Aí você não vai ser na data mesmo do descobrimento. Dia do descobrimento. Porque nos outros sempre antecede ou antecipa. Eu sou curioso e eu sempre fuço a rede social de todo mundo. E eu acho Jean bacana, porque Jean ele chega bem antes dos atletas. E o cara chegou no aeroporto, ele chegou no aeroporto de Porto Seguro, fazendo fusarca. Porque na verdade é o seguinte, é importante você dizer que já chegou no local, né? Então, claro. A gente já vai dizendo, tô indo. E quem quiser, venha comigo. Então, não foi no aeroporto, não. Foi na rodoviária mesmo. Ali pra rodoviária? É rodoviária. A gente não tá nesse nível. Não. Coisa. Já tive uma prova lá em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, que vai acontecer agora novamente em agosto. E eu tive que voltar de avião porque tinha outra prova aqui, que foi a track field do Shopping Barra. Show. Então eu tive que fazer essa transição muito rápida. Acontece disso, de você fazer uma prova no sábado, e ainda mais que dia de sábado normalmente são provas noturnas, né? E no domingo você já tá aqui de manhã, 5 horas da manhã. Mais uma vez aquele velho ditado: se eu te vendi a minha pessoa como aquela energia, com aquele gás, então a mesma entrega que eu fiz no sábado à noite eu vou te entregar no domingo de manhã. Vai ser a mesma entrega. Já como é o preparativo para isso? Pronto. Existe alguma técnica? A gente sabe que o profissional fonoaudiólogo é o responsável por cuidar dessa parte. Existe uma preocupação, zelo seu referente a isso, de ajuda de algum profissional, ou simplesmente por pesquisar e fazer algum tipo de uso de técnica, de equipamento, medicamento, para poder manter, tanto que eu mandei o áudio hoje de manhã, e aí tá com voz para poder falar por 2 horas lá com a gente e tal, porque realmente Eu achando que era só na balinha de gengibre. Uma ideia dos atores, né? Mascar o gengibre, né? O alho, né? Também. Enfim, os mais antigos tem essas. Mas o que é importante, interessante fazer, porque não é aquela velha máxima, não é só o microfone que vai botar, né, para falar. Existe todo um preparo. E é interessante você trazer até para os seus colegas que não fazem, porque a voz não vai durar muito tempo. Não, vai chegar um momento que ela vai lhe abandonar. E às vezes abandona no ato da ação. Perfeitamente. Né? E aí queria que você trouxesse quais são os preparativos que você faz. Primeiro, se existe, os preparativos já começam no dia anterior, né? Então você já tem que se preparar, ter um bom sono. Gordinho, você acabou de dizer, gordinho, pra quem não sabe, hoje é gordinho, tá, pessoal? Então, normalmente eu me chamo de gordinho também. Mas você acabou de me dizer aí que você sai de uma prova no sábado e faz na prova no domingo. Mas antes disso, eu já tô descansado. Então eu sempre digo aos organizadores, não se preocupe que eu vou chegar super descansado, vou fazer seu evento, gosto de dançar, gosto de brincar, gosto de me divertir. Na verdade, eu faço a locução mais com amor, com tanto carinho, que eu não me sinto ali que eu tô nem trabalhando. Nem sente, né? Não, pior que eu nem almoço, nem tomo café da manhã, já vou direto. Aliás, quem me vê lá durante a locução em si, quando eu passo nas assessorias, que eu pego uma banana. Me dá uma banana aqui. Aí saio e vou me alimentando ali. E fora que eu já vi, você, todas as vezes que chega em determinada prova, você faz assim, ó, e pede um cafezinho. O cafezinho é tradição, né, velho? Porque aquela energia ali, meu irmão. Você tem preferência de marca de café? Eu gosto muito do café Santa Clara, cara. Café Santa Clara, olha! Café Santa Clara! Oxe, gordinho! E ainda mais tem um produto ali muito bom deles, que é o Ultra Coffee, que é realmente daquela energia muito bacana. Tô até tomando aqui meu café, viu? Olha aí. Café Santa Clara.
As portas estão abertas. Se você quiser, assim como o Café Santa Clara e outras marcas, anunciar nessa bancada, que é a bancada mais democrática da internet, venha pra cá, fale com a gente. Como é que eu faço, Choquito, para fazer esse contato se eu quiser anunciar meu produto nessa bancada? 719-9410-6177. Pode falar pelo WhatsApp do Método Choquito, que ele vai direcionar para o setor de relacionamento para concretizar. Sem esquecer que hoje é um episódio super especial, pois é um episódio oferecido pela Casa Esportiva. Coisa grande, tá crescendo. Tá crescendo, hein? Em 6 episódios tá ficando chato. Tá a hora tinha que encaixar. Pô, mas aí já tinha produto de entrega, e pô. se encaixar, já tem gostoso. Métricas, já temos já respaldo de barulho, na verdade, movimento, né? De agonia. E eu acho que começam a acreditar. E aí o negócio é esse. A gente não tá com pressa, né? Apesar de ser um contrato de 3 meses. A gente sabe onde mas pode ser renovado, né? É um contrato de 3 meses, não a Casa Esportiva. Mas aqui no estúdio da Pra Ser Podcast, você que quer fazer, né, a sua gravação, seu portfólio, seu material, seja o que for, aqui os caras resolvem sua vida. Achei bacana foi quando a Luciana chegou aqui e falou, uau, que estrutura. Luciana é uma assessora de jornalismo, de comunicação. Você tá falando aí, Choquito, é super importante, porque quando eu cheguei aqui, vocês ainda não estavam aqui na casa. Eu cheguei aqui e estava conversando nos bastidores, falando sobre essa estrutura. Realmente é incrível, dá pra você fazer várias coisas aqui. Então você pode trazer, montar seu podcast aqui, que eles vão dar total suporte. É realmente bacana. Não é clichê porque ele ganhou pra isso, não, gente. Mas realmente, de fato, é um local muito aconchegante, fácil acesso. Fica aqui no Rio Vermelho, em frente ao shopping Rio Vermelho. Fale com o Vitor Bahia. Vitor Bahia é o cara que opera aí. Fale com o operador. É o operador, ele mesmo. Isso. O cara que fala o microfone da boca e o cara que opera. Então, por favor, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, segue no Deezer, assine o canal. É importante que você assine o canal. Tem aquele desenho ali, ó, do like. Deixa o like, porque quando você faz isso, você mostra ao YouTube que nós somos relevantes. Eu fiquei muito feliz essa semana quando acessei o YouTube em outra plataforma e vi a referência do Choquito Pod. Isso vai chegar para muito mais pessoas. Vai chegar para as pessoas que não têm conhecimento desse esporte nosso que a gente ama, que é a corrida de rua. E você pode ser o canal disso. Então, acompanha a gente lá. Bacana que tá tendo bastante visualizações, além dos números de inscritos. Bacana. Mas é aquela coisa que a gente sempre vem falando, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção e conhecimento que ele precisa. Mas na verdade, Choquito, é até clichê, né, falar sobre isso, mas muitos querem te ver. Mas ninguém quer curtir sua vitória. Essa máxima então, já é aí já sabe fidelizada. Se quiser assistir, é muito bacana isso. Quanto mais assiste, ele vai reproduzir para alguém algo positivo ou negativo. O nome de Choquito tá na sua boca, então tá tudo certo. Oi? É assim que é gostoso. Fale bem, fale aquele mal, crocante? mas fale de mim. Deixa isso quieto. Vá, pai. Posso fazer uma pergunta? Abre a boca, fale. Jean, você que domina a voz, já teve alguma corrida que lhe faltou a voz? Já. Aliás, não faltou só a voz, como faltou energia também, né? E você estava presente. Boa, nem fale. A gente foi fazer uma prova e simplesmente o gerador não foi. O cara do gerador não chegou. E na verdade, aquela corrida foi uma sequência de erros, de falhas do organizador. E mas graças a Deus. Não tem problema de falar isso. Inclusive, é um dos nossos convidados, ele vai estar aqui nessa bancada. O cara se renovou. Perfeitamente. Vale ressaltar também isso. A gente bate aqui, mas também a gente... É o início do processo, né? A gente bate e também... E muitas vezes, não eu como organizador, são prestações de serviço terceirizada. Às vezes a tratativa da negociação, ou amizade que acontece muito, de permuta, ou de o cara vai lhe emprestar, vai lhe ceder, e aí vem outra prioridade. Enfim, acontece muito isso, principalmente quem está iniciando. Mas é isso que eu queria te dizer. Faltou o gerador. Beleza, tranquilo. Mas eu estava lá. E tinha o Nunes também perto de mim na hora que disse, e aí, velho, vai rolar a corrida ou não vai? Achei assim, e aí, você acha o quê? Deve rolar ou não deve? Ele, vai, cara, vai. Então fui no gogó. Foi aquele dia foi emocionante, porque imagine você movimentar, acho que tinha 1.400 pessoas ali, a gente fez uma venda muito boa, né, para o jogador que corre, e Jean estava ali na Praça de Piatã, sem gerador, sem energia, só no gogó, parecendo um maestro, sim. falando pro corredor, agora vocês vão ali pro pórtico de largada. Subindo no box truz.
Cara, foi escalando. Fale você aí, meu irmão. Vai. Não, a gente eu subi no Vox Luz pra tentar alguém visualizar você. A visualização, a galera largou. Quando a galera foi chegando, a gente foi pedindo desculpa. Pô, desculpa aí pelos erros que aconteceu, mas daqui a pouco a gente vai fazer a premiação, vai dar tudo certo, tá ótimo. Quando a gente estava na premiação, voltou, já chegou o gerador, então deu tudo certo. E é o que eu digo, os erros acontecem, mas a gente precisa melhorar para a próxima. Sim. Aquela ali já foi. E a próxima, como é que vai ser? Será que vai faltar gerador de novo? Então já é mais uma preocupação que eu tenho que ter. Mas a preocupação é minha, como locutor? Também. Quando eu tô lá... você está dentro do produto. Perfeitamente. Quando você eu faço lê a exposição da mesma forma. Quando eu faço o meu contrato, assim, na verdade, quando vocês me pedem um orçamento, eu boto lá, esse valor não inclui som e nem microfone. Por quê? Isso daí o contratante lá já tem dele lá. Tem que estar lá já. Tem que estar lá dele. Você está contratando o locutor. Agora, se você quiser um som, eu também consigo lá. A gente consegue dar um jeito. Mas não é a minha função essa. Mas a gente está tão inserido no processo que a gente acaba se preocupando com o todo. Sim. Não é simplesmente chegar lá. Por exemplo, muitas vezes chegam assim, Jean, você chegou lá e não viu isso? Você não viu que estava errado aquele lugar ali, não era para ter aquilo ali? Mas não sou eu, é o produtor. Não, velho, cabe a mim também chegar assim, ô Choquito, na boa, velho, aquilo ali não tá posicionado no lugar certo, vamos tirar dali? Não tô dizendo que é pra ele tirar, tô perguntando, vamos tirar dali? Aí vamos, depende que vai receber essa mensagem. Recebendo a mensagem, então. Corta seu cachê na hora. Mas é isso, mas todos os produtores, graças a todos os produtores, sabem que eu tô ali chega, né? Pra eu tentar melhorar. Sim, eu quero que o nosso esporte melhore sempre. Claro. Não é à toa que eu tô melhorando pra isso. Eu tô fazendo o meu melhor, tentando dar o meu máximo pra isso. Mas vocês estão focados em entregar o melhor, pensando no esporte em você. Perfeitamente. Todo mundo pensa assim. Eu não tô ali simplesmente dizendo assim, vamos melhorar isso aqui porque vai dar mais dinheiro. Não tô pensando que não vai dar mais dinheiro não, cara. Eu tô querendo que o nosso esporte cresça, que passe o futebol, que eu sei que vai ser difícil, mas a gente pode tentar e a gente pode conseguir. Mas eu quero que seja melhor pra todos. Todo mundo ganha com isso. É interessante você trazer isso, Jean, que aí eu percebo que todas essas situações que ocorrem, e que é recorrente em qualquer evento, porque imagina, a gente monta um circo. Eu falo circo no aspecto da arena, né? E várias intercorrências acontecem. Só que quando acontece uma merda, ela é reproduzida não pelos corredores. Sim. É reproduzido pelos próprios profissionais que estão no segmento de forma negativa. Perfeito. Isso é triste, e assim, se todos talvez tivessem a ideologia da transformação daquele movimento, e eu fiz até uma postagem, né, recente na minha rede social, explanando justamente algumas cobranças que eu recebi em relação a não estar mais expondo, né, o ato de eu estar correndo, mas o meu posicionamento era simplesmente mostrar para as pessoas que eu presto serviço para a educação física. Sim. Para o segmento corrida de rua, e tudo que eu faço ele vai ser voltado pensando num todo. Claro que eu penso no meu negócio rentável, e quando eu penso na educação física, meu negócio vai ser muito mais rentável, porque eu estou girando uma máquina ao redor disso. Isso é minha forma de empreender e de ideologia. Mas eu percebo, e aí não sei se é a sua percepção, a de Nunes, que a maioria das situações que acontecem, a reprodução negativa, ela é ampliada pelos profissionais do segmento. Perfeito, perfeito. Eu acredito muito que a gente pode andar só. Podemos. Mas quando a gente está com um grupo tão legal, um grupo tão coeso, que está todo mundo ali pensando num objetivo comum, que é de melhorar, a gente vai muito mais além. A gente pode ficar... isso aqui eu faço sozinho, cara. Eu não vou contratar Nunes para vir aqui comigo, não. Nunes mesmo já foi um desses que eu disse a ele, eu te pago o curso. Eu já falei para Nunes, sim. Você tem voz, você tem poder, você consegue chegar nas pessoas. E eu disse, eu pago o seu curso de rádio e TV para você fazer e vir junto comigo. É muito fácil ser sozinho aqui na locução. Sim. Só tem Jean é referência. Não, eu não quero isso. Eu quero ter vários locutores, porque isso quer dizer que está tendo várias provas. Perfeito. O movimento está crescendo. Por isso está dando certo. Vai dar muita prova. E eu acho bacana, até para ponto, porque Jean, quando falou isso, eu pensei, o cara é maluco. O cara vai pagar para eu ser concorrente dele. Eu não tinha essa mentalidade ainda. Mas é fazer com que o mercado... A traca gira, irmão. A traca gira, Nunes. É isso. Pegando esse outro... A gente teve a vivência eu fiz uma prova... Né? E aí eu tenho orgulho de falar e vou falar com propriedade. Eu sou
a única assessoria e o único profissional de educação física que já fomentou a maratona de Salvador aqui, tirando a prefeitura de Salvador. Perfeito. Ah, me mostre aí, eu fui, que fiz na pandemia. Fui multado, fui prejudicado em todos os aspectos. E uma dessas denúncias foi feita por profissionais e colegas do segmento. Empresários e até gente do meio político também. Para que não ocorresse, e realmente eu fui ousado e fui talvez... foi um momento oportuno dentro ainda do posicionamento, né, das leis de restrições e tal, fazer um evento daquele porte, 700 pessoas em pleno processo pandêmico, e aí engraçado que foi uma semana depois liberado para se fazer evento esportivo, né? Coincidência, enfim, depois da semana. Mas o que me trouxe de entendimento em relação a isso? Me fez fortalecer muito mais, me fez entender que eu sou capaz de fazer um evento desse porte, tanto que a gente fez no ano seguinte. E o que me fez recuar esse ano foi justamente essas tratativas municipais, estaduais e com determinados segmentos que regem a corrida de rua. Me fez recuar entendendo que a energia que eu ia gastar, o dinheiro que eu ia gastar investindo em um evento desse, poderia investir no meu próprio negócio de uma outra forma. Muitos me questionaram por eu não ter realizado, né, o evento, porque realmente foi um evento que marcou. R42. Foi como é que eu posso dizer? Eu acho que foi um selo, assim, que salvou muita gente, porque não estava tendo evento, né? Então, um maluco vinha fazer uma maratona em pleno... Tinha um ano e meio, acho, ainda, a pandemia foi 2021, né? Foi 2021. Foi padrão. Setembro de 2021. O padrão depois você fez em abril, porque mudou a data da live. Foi por causa da live. E eu tava na minha maratona de descobrimento. Fora o padrão de qualidade, não é porque eu sou associado a Runners, mas pelo que... Você que tem muita gente que não é associado a Runners, como Clério, como Ronaldo, que participa de todas as ações que a Runners tem de evento, porque eles entendem de uma qualidade. Choquito coloca kit bom, coloca estrutura boa, disponibiliza, coisas incríveis para quem faz tanto que as pessoas perguntam quando é que vai ter novas edições do Desafio do Choquito, R42, porque são eventos que são bons, né? São eventos que oferecem aqui em Salvador, Nunes, a gente tem poucos organizadores de eventos da nossa cidade. Temos o Eduardo Varoli, né, que faz as provas também. Tem Eduardo Varoli, Rodrigo Suzarte, tem o Wagner, temos o Jardel Moura. Então, temos aí o Mara Vasconcelos, mas o Mara já está lá em Lauro de Freitas, mais ou menos. Temos Rafael Peralva, que agora já fez 2 eventos. E vai vir outro já, que eu já estou sabendo em setembro. Entendeu? Então, são poucos. Então, são carentes disso. Marcelo Gorila. Marcelo Gorila não pode também. Tem Choquito, né? Que fez a R42, fez a da Rádio Salvador também. Não são tão poucos assim, não. Mas somos poucos, quando eu digo assim, quando a gente não quer se unir. Isso. Entendeu? Porque é distante. Você vê que parece que tá um brigando ali. Engraçado quando ele traz, que agora a gente percebendo, parece que não ocorre. Você olha... Você percebeu isso agora? Falamos de vários aqui, por exemplo. Não poderia ter uma adequação. Por exemplo, eu já consigo hoje... Sinta-se convidado. Adequar meu calendário com os eventos de Jardel. Sim. Porque, por exemplo, ele entra com as 10 milhas aí, 16 km no início do ano, que é o início de temporada das corridas longas. Praticamente que passa aí para as provas subsequentes do mês de maio. Das minhas maratonas em diante. Vem aí a transição da Salvador a Salvador, que é 21 km, na transição da preparação da maratona de Salvador. Perfeito. Ou seja, eu já consigo adequar meu cronograma de preparação e periodização em cima dessas provas. Perfeito. E essa conversa entre os organizadores só enriquece o esporte, Choquito? É isso, Nunes, que eu tava querendo tentar mostrar. Pronto. A gente tem tantos organizadores locais que não conseguem se unir. Parece que são todos concorrentes, mas não é, cara. É o bem do esporte. Isso. Entendeu? Se a gente parar para analisar que, poxa, graças a Deus que eu tenho todos esses organizadores, mas bora fazer uma coisa legal, uma coisa bacana, que a gente possa fomentar mais o nosso esporte, crescer, e é por isso que eu tenho que ter vários locutores. Não basta ter só um Oxe Gordinho. Eu tenho que ter vários, mas que estejam todos. Eu não sou o único, nunca serei o único. Aliás, quando eu faço um post lá me agradecendo, você é o cara. Não sou o cara. Somos os caras. Nós fazemos acontecer.
Nunca serei eu sozinho. Nunca estarei ali sozinho. E foi uma estratégia que eu fiz de recuar, justamente entendendo que tinha pessoas com maior potencial, entregando também bons produtos, que eu poderia, dentro da minha empresa, fomentar algo interno de experiência positiva, significativa para o meu cliente e dar ele possibilidade de externamente participar de tudo isso que está sendo feito. Por exemplo, Choquito agora, ele tem uma equipe lá de hidratação perfeita. Ah, mas Choquito, você vai fazer sua corrida? Não, Nunes está fazendo a corrida. Choquito, você pode ficar responsável pela hidratação. Presta serviço hoje para a maioria. Você entendeu? Então é muito mais legal, muito mais bacana quando eu tenho uma equipe especialista ali em cada área e eu posso agregar valor para ter uma excelente prova, um excelente evento. Porque eu tenho um cara ali, poxa, Nunes, você vai ficar responsável pela parte do sonorização. Beleza, Nunes? Então você que vai dizer qual é o som, não esquecendo o microfone, se vai ter alguma atração musical, qual o raio da banda que vai precisar, o que é que eles vão precisar para isso. Entendeu? Você está responsável por isso. Então eu, como organizador, agora já comecei a delegar as funções. E isso vai enriquecer mais o meu ambiente. Eu vou ter um evento muito mais... E a prata da casa. E valorizando a prata da casa. Entendeu? Eu não preciso... Pra mim é muito chato. O Oxi gordinho veio disso, de mostrar que o nordestino é capaz. Sim. Que nós podemos ir muito mais além. Não precisa trazer pessoal de São Paulo, de Rio, para fazer um evento em Salvador. Eu posso fazer um... Desculpa o palavrear. Um puta de um evento. Aqui pode. Um puta de um evento tão lindo quanto um cara de São Paulo e Rio poderia trazer para mim. Nunes, a gente trouxe no último episódio falando na questão da hidratação e eu tenho realmente, de fato, uma familiaridade com essa questão de hidratação, tanto que a gente criou uma empresa específica, né, de suporte de hidratação começou para o envolvimento do meu treino e hoje alguns produtores de evento contratam a gente para esse serviço. Rapaz, é o momento mais trabalhoso que existe, é a logística de montagem de estrutura de hidratação. Desde a contratação do coordenador para o staff, deslocamento das pessoas e montagem da estrutura, porque é o seguinte, o horário que larga, a água tem que estar pronta e gelada. Perfeito. A logística de tudo isso, irmão, é trabalhoso demais. E hoje, graças a Deus, eu consigo contemplar isso na minha estrutura interna e ofertar esse serviço terceirizado. Cara, você que quer fazer seu evento, quiser, fale comigo, que eu lhe dou, tudo pronto. Você não vai nem saber que teve hidratação. Aí, Choquito, aí vem Nunes agora e fala assim, mas gordinho, você precisa ficar sabendo de tudo isso? Preciso. Claro. Preciso saber de tudo. Por quê? Porque eu também faço parte do movimento. Eu tô ali ingressado no movimento. Não é simplesmente pegar o microfone, colocar na boca. Você precisa saber a logística, por exemplo, onde vai estar tal ponto. Qual é o ponto de hidratação, aonde é o retorno de cada atleta. Eu preciso entender tudo isso. O grande toque toque da hidratação tá na liderança, entenda. Não é só botar alguém para pegar água do coxo e entregar. Existe um líder de hidratação. Sim. Um cara que vai organizar a reposição. Porque se você for ver, muitos corredores chegam e falam assim, Alan, eu fui correr a 21 quilômetros, até tinha água, mas estava quente. Por que estava quente? A reposição falhou ali. E isso reflete para o organizador, porque ele vai falar assim, eu corri a corrida X e bebi água quente. Eu corri a corrida X e não vi água. Quer dizer, você passa do lado, tá cheio de caixa de água. Né? Só tá falando de hidratação. Tá cheio de caixa de água ali, mas não tá reposto. O locutor entra onde nisso? O locutor tem qual função para orientar o corredor sobre isso? Ó, primeiro, o mais bacana de eu ser um locutor e ser atleta é que eu sei que de 2 e 2 km, mais ou menos 1,5 km, dependendo da prova. Alguns botam 2 km, 2 km e meio. Então você já entende. Mas onde é que é o seu retorno? Então eu tenho que saber onde é que é o retorno. Então, na hora que eu for informar os atletas, olha, vocês vão ter hidratação de 1,5 km, beba sua água. Entenda que beber a água não é pegar e virar a lata ou o copo, não. É molhar os lábios, já tem aquela energia. E outra, a função do cara que tá ali entregando a água também é importante. Porque ele te passa mais energia. Motiva, pô. É um suporte até de ponto de controle. Perfeitamente. De primeiro socorro, de emergencial e de... Jardel Moura falou isso em uma live e eu achei super bacana. Parabenizo ele por isso. Que ele quer capacitar todos a ter curso de primeiros socorros. Todos. Isso é muito importante. Muitíssimo importante. Porque pensem no deslocamento de uma ambulância até o local. Se você não tiver aquelas gold de ouro, a hora... Sim, é o ABC da vida.
o cara pode ter um infarto e dali já foi. Então, se você não tiver aquele primeiro tratamento, o primeiro impacto ali, é a mesma coisa da locução. Quando as pessoas chegam ali, não sei se vocês já perceberam, mas eu sou capaz de largar o microfone por um atleta que esteja caído. Agora, na última edição, claro. vocês viram lá que teve um e eu fui lá em cima. Mesmo que... Jean, mas ele não tá... Ele consegue levantar. Mas eu sei, mas é um atleta ali, ele caiu, então eu tenho que ir lá. Eu tenho um curso de primeiros socorros. Eu tenho um curso. Eu já dei aula de primeiros socorros. Que é importante as pessoas entenderem que naquele... E outros, se não tiver ninguém de apoio. Perfeitamente. Ali, a situação aconteceu com um atleta meu, na verdade. Ele chegou e desmaiou, né? Ficou inconsciente. Alguns... Aliás, foi na... Não foi? O Daniel tava, Gana. Foi. O ganês. Disputou o 4º, 5º lugar, emocionante, por sinal. Sim. E aí chegou ele, né, desmaiou, teve uma resposta vasovagal. E aí eu tava próximo, corri pra conduzir a Jean, ó. Aí o professor... Chegou os bombeiros logo. Chegou também. Ele falou, ó, fique tranquilo que é o professor dele e tal. Então, porque ele sabe que eu sou qualificado pra isso. Tanto... Mas se ele tivesse lá sozinho? Se tivesse só locutor? E é importante. Sim, O esforço? É chama de resposta vasovagal. É o quê? Sim. Resposta vasovagal, disjuntor desliga. É. Porque o que acontece? Quando você para. Eu achava que era ele só deu desmaiar estímulo. mesmo. Vamos lá. Desmaiou. Teve uma Você cena- tá ali numa constância, e aí, nos últimos 100 metros, você dá aquele tiro. Sprint. Metabolicamente, seu corpo não tem mais condição de substrato nem nada. E isso a fisiologia até tenta explicar, mas não consegue. Isso são insights neurais que determinam esse momento final. Só que você já está em um nível de desgaste metabólico tão significativo que o coração precisa demandar sangue, né, adrenalina para o músculo para poder reagir àquele estímulo. Quando você para e interrompe aquele estímulo, o que é que o coração faz para poder suprir? Desliga. Ele aumenta mais ainda, só que é uma sobrecarga tão grande que ele desliga para recuperar. Sim. É como Chama de resposta vasovagal. fazendo uma comparação. Disjuntor. O disjuntor mesmo, né? Desliga, Sobrecarregou, desativa, sobrecarregou, desmontou. desliga. Isso é uma resposta fisiológica para indivíduos treinados. Algumas pessoas sofrerem talvez um infarto agudo, enfim, né, em virtude disso aí. Pessoa destreinada que não tem uma condição, for tentar fazer algo, pode ocorrer danos maiores. Você que está em casa, você não vê a expressão facial de Vitor Bahia quando o Choquito dá uma aula dessa. O cara fez assim... Gente, é real, né? Então, como eu conheço o atleta, conheço a condição, e aí tanto que eu cheguei logo, dei 2 tapinhas lá no rosto dele. Acorda! Gana! Choquito, professor. Meu pai, engraçado. Meu pai mesmo. Meu pai, eu fui segundo, porque na verdade, foi o que ele fez. Ele foi junto com o André, que foi o primeiro dos 10 quilômetros. André seguiu, ele virou, só que o André tava no pace 2,40, 2,30. Tá monstro. 2,30. Aí o que aconteceu? Ele tava disputando com o cara que ia fazer 10. Sem identificar e saber. Né? Ele é ganês, é até um migrante, né? De Gana, que tá aqui, a gente absorveu como atleta social. E tá aprendendo de fato a competir em rua, era corredor de pista e tal. E a gente ele tá colocando ele nas provas pra ele ganhando conhecimento. E aí no momento final ali, o cara tava liderando, né? Acho que foi aluno, do Amigos que Correm da Vida Ativa, eu acho. E aí eu dei aquele grito, irmão, lembre da onde você veio. O cara é corredor africano, irmão. Os 100 metros ele vai perder? Nunca. E aí no momento, aí chegou, né? Desmaiou, eu fui lá conduzir. Só que existe técnica para isso. A primeira coisa que a gente fez, levantou a perna dele para aumentar, né, o retorno venoso, para justamente ampliar nosso segundo coração. Exatamente. Aumenta o retorno venoso, dá o tempo da pessoa e faz a pergunta do ABC da vida, o nome da pessoa e tal. Se ele responder o nome dele, identificar você, de fato. O mais legal é que quando tem a pessoa do lado que fica respondendo por ele. Aí a gente tá Exato. perguntando ali é pra saber o retorno. Se O ele retorno tá é a certo. pessoa que tem que responder. Né? E aí acordou, levantou, o cara parecia que lá que tinha acontecido. Mas ocorre justamente, chama-se de resposta vasovagal, que é o disjuntor desliga, literalmente, e você precisa desse estímulo. É igual a teoria da folhinha verde. Você sabe qual é a história da folhinha verde? Por que passa a dor de facão, a câimbra diafragmática? Porque você bota a folhinha verde? Você sabe? Eu boto a folhinha verde. Vocês sabem por quê? Não. Simples, porque você para, descansa. Aí pega Diminui a frequência cardíaca. Ou seja, a folhinha verde O ato de você parar para procurar a folhinha verde é o momento que chama de volta calma. Ou seja, seu coração volta à condição normal, diminui sua frequência cardíaca e diminui a câimbra diafragmática. Que o diafragma, como ele é próximo ao coração, né, com o aumento da frequência cardíaca, há uma dissintonia,
né, pelo aumento desacerbido de contração e relaxamento do diafragma, e entra ar naqueles espaços e dá aquela dor forte diafragmática. Né? Então, automaticamente... Só te digo uma coisa, Choquito, eu pego a folhinha verde e passo e tá ótimo. Você desacelera, você tem uma condição, né, de recuperação da sua frequência cardíaca e passa por si só dor de facão. Então, a teoria da folha verde é verdade, é real. Use a folha verde, procure, principalmente no local que não tenha nada verde, que vai melhorar. E aí tá a função do locutor. Se Choquito chegasse ali e tivesse alguma complicação daquele atleta, e eu não tenho ninguém da família daquele atleta, é um guinês, né? Não tenho ninguém da família dele, não conheço ninguém. E aí, cadê? O papel do locutor, identificar quem é o professor e Mas encaminhar. eu acho bacana, como fala, Choquito falou aqui recentemente, a prata da casa e ter você envolvido na corrida é porque você reconhece e identifica Isso. todo atleta pela questão de camisa. Um outro fator que eu ia falar, a importância de usar assessoria. Claro que a gente tem que valorizar a questão da... Na Geórgia, passa a não, camisa, mas nas né? corridas ele usa. Gente, assim, a gente às vezes acha que não, porque o cara quer aparecer a marca dele e tal. É bacana usar a camisa da prova e o organizador da prova é o retorno que ele tem para os patrocinadores e tal. Né? Isso é importante. Mas claro que eu vou botar aí 40% da prova é de integrantes de assessoria esportiva. Perfeito. E a representação da assessoria também quer a sua marca representando. Mas, gente, não é só pelo retorno de imagem dos patrocinadores do cara ou da marca dele exposta. E sim por uma questão de segurança. Se ele não tivesse uma camisa... Primeira coisa que você falou no microfone foi o quê? É da Hanna, eu sou Choquito. Na hora, aí tinha visto a chegada e na hora eu conduzi. Claro que é um atleta que estava disputando e tal. Um atleta comum, se ele tiver com a camisa ou não, tudo bem e tal, mas só o fato de o cara cruzar a linha de chegada ali e falar... Aluno da Hanna e professor Choquito, eu acho que dá uma identificação bacana. Sim, claro. Deixa eu só dar uma adena aqui, quando você falou da camisa. Eu não sei o nome de todos os atletas, não, viu? É que o pessoal tá no número de peito, se né? não tiver no número de quando peito... dá pra ler, quando dá pra ler. A gente sabe. Aí porque fica o pessoal dizendo assim, poxa, o bom daquele locutor é que ele sabe o nome do... Tá, agora mesmo Alguns gravam, né? Agora eu vou fazer uma prova dia 27 lá em Aracaju. Eu conheço alguém de Aracaju? Não conheço. Como é que eu vou dizer o nome do cara lá de Aracaju? Passar a conhecer, né? Você tá entendendo? Então, a importância de ter o número de peito com o nome posicionado no local certo facilita. Facilita. Já antes eu lhe fazer uma pergunta, como é o relacionamento com chipagem e arbitragem? A gente... E aí vai ser... Na verdade vai ser chipagem, arbitragem e locução, tá? Isso. Eu vou falar logo dos A três gente aí. tá na tratativa o convite para Valori, que é um dos... Eduardo Varoli, que organizador de prova e faz hoje... e cronometragem, Cronotec e outros que também tem, quiser estar aqui na bancada, o convite está feito, para a gente justamente entender o lado do cara dos bastidores. Sim. Eu já, como organizo o evento, já tive propriedade de entender um pouco mais como é a sua tratativa, porque tem aquela cobrança do pós. Porque realmente fica assim, pô, já chegou os 5 primeiros, não tem faixa etária, não tem... Por que não se premia logo? Como é a condução do locutor de passar para o público essa expectativa da premiação com a federação e com a chipagem eletrônica? Pronto, vamos lá. Primeiramente, a minha locução, quando eu tô ali fazendo, ou qualquer outro locutor, tá? Não quero desmerecer o trabalho de nenhum. Quando a gente fala ali, tá chegando o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, aquilo ali é só festivo, sim, tá? Então entendam-se isso, que ali é só festivo. Quem vai dizer que é o primeiro, segundo, terceiro, é o pessoal da chipagem junto com o pessoal da Federação Baiana de Atletismo. Ponto. Então, enquanto você estiver ali escutando, passou o primeiro, passou o segundo. Por que isso? É muito interessante essa parte, que eu fui até cobrado por um aluno, que na hora em uma prova do Salvador Shopping, da Track and Field, eu disse, terceiro colocado, e o cara foi o quarto. E aí ele disse, mas Jean, no áudio você falou que eu era o terceiro, mas eu era o quarto. Aí você depois veio e falou, sim, quem vai dizer quem foi a federação junto com a chipagem. Por que isso? Eu tô olhando você aqui, você tá passando pelo meu lado esquerdo, mas quem vai me garantir que seu, sim, outro não passou pelo lado direito? Você nem vê, cega mesmo, cega. E na hora que tá passando o pessoal dos 10, que já tá embolando com o pessoal dos 5,
Aí pronto, aí você se perde mesmo. Mas não tinha um fotógrafo, tem um pessoal de produção, de mídia, que fica tudo ali mas naquela até chegar a esse nível, quase acontece isso com o Ganês, né? Isso. Que passou... A gente tem, ele passou... Foi centímetro. Foi, se você olhar, professor Josué... Sim, ele filmou, registrou. Não, ele foi. Super porque bacana. O cara da prova, o diretor lá da prova, ele só filmou o que chegou antes. Isso. Que foi aquele meu cara de Peralva que tá com o Márcio Barreto agora. E na hora ele baixa a câmera. Ainda tem, ainda tem outra função do locutor que eu não posso dizer que o próximo adversário dele tá próximo. Sim, não pode, senão é ajuda externa. Ajuda. É ajuda externa. Tem paz, então, não é desclassificado, não pode. Se ele disser vai que o cara tá atrás de você. Vamos supor, imagina. Tá lá o primeiro colocado, tá chegando, e logo atrás tá chegando o segundo. Quem é o primeiro? Eu só posso dizer, tá chegando o primeiro colocado. Por quê? O segundo pode passar. Sim. Ele pode ser o primeiro ou o segundo. Então, mais um motivo de eu não dizer o nome do primeiro colocado, nem do segundo, nem do terceiro. Tudo ali pode mudar centímetros. Pode mudar. Centímetros. Pode mudar. E já teve isso. Já. na edição tudo acontece comigo, não tem, rapaz, eu sou... Na edição passada, dessa mesma prova aqui, aconteceu esse vídeo rodou o mundo. E foi super positivo. Não, sim, e a organização, tudo. Não, a organização da prova chegou assim pra mim, rapaz... Isso vai ser negativo pra gente. Nada! Positivo. Isso vai ser super positivo. Que bom que isso aconteceu. Só pra atualizar as pessoas que não viram e pro nosso operador aqui, Vitor Bahia. Tava naquela onda do... Qual é o nome dele? Luva de pedreiro, né? Deus, como é? Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, de se ajoelhar e tal. Ele vinha dominando a prova. Dominando não, ele conseguiu ultrapassar o atleta de 500 metros próximo à chegada. E aí botou uma vantagem, tipo de alguns segundos. Quando ele chegou na linha de chegada, ele se ajoelhou antes de cruzar a chipagem. Antes de cruzar a linha de chegada. Se ajoelhou e abriu o braço. Obrigado, meu Deus. O segundo aí, que acabou sendo o primeiro, passou. Porque ele não tinha... Um dos pés dele era o pé que não tava o chip. E outra... Não, e nem adiantava ser o pé no chip. Não. Porque tinha que cruzar de fato, quebrar a faixa. Passar o tapete total. Na verdade é o dorso. O dorso, exato. Foi até depois o pessoal veio me questionar, brincar comigo e tudo. Foi o que Gana fez, na verdade. Né? O certo na corrida de rua não é simplesmente dorso, não, qual é o pé que tá o chip. Então eu vou passar o primeiro pé do chip. Pra chipagem ele pode ser até o primeiro. Registra mais. Porque vai registrar. Mas cadê o dorso? Você não passou por completo. Então... Tem que passar o dorso. Na época era Og, o presidente da Federação Baiana de Atletismo, e eu até disse a ele, isso tem que ser mais explorado, tem que ser mais dito pros alunos. A gente vai trazer a federação aqui também para esclarecer algumas coisas. Vamos sim. Vamos trazer. É necessário. Tem uma cena de Jean, dentre várias cenas que eu gosto de citar, que foi a chegada da atleta Jana Cavalcante no Circuito das Estações. Que foi uma cena também repleta de emoção, que circulou vários canais de TV, no qual ela... Fez como você falou, né? Deu o sprint final, porém na chegada faltou energia. Faltou aquela energia. Sim. E ela caindo. Desligou, na verdade. Foi desligando aos poucos. Foi desligando aos poucos. Sabe aquela... Foi. Ela faltando energia, ela falhando. Tava lá. E ela foi caindo. Foi do verão do ano passado, né? Não me recordo. Foi do verão do ano passado. Não me recordo. Eu sei que ela tá pro verão do ano passado. Foi do verão do ano passado. Eu só sei que eu não deixei ninguém tocar nela. Sim. E dizer, não toca nela não. Deixa ela tem terminar. condições. Ela tem condições. Vambora, levante. E aí passando aquele poder de motivação. Sim, claro. Perto dela. Vamos, levanta. Que ela não tava ali escutando nada. Isso eu já sei. Mas pelo menos a minha pessoa tava ali tentando fazer. Depois que ela cruzou a linha de chegada, já tava lá a equipe médica, todo mundo pronto. Então isso é legal. Quando a gente vê... lógico, eu já fiz isso, já carreguei alguém para cruzar a linha de chegada. Mas não pode. A regra é clara, não pode ajuda externa. Sim. Então, se não pode ajuda externa, então deixei ela, não deixei ninguém segurar. E era a primeira colocada, imagine, perder ali. E outra... Se um segundo colocado tivesse vindo atrás, passava, já era. Que podia deixar quieto. E aí, num desinteressante, e aí eu acho que a gente teve a sacada de abriu aí uma chancela para o segmento daqui para frente. Trazer o locutor, que aí para mim está sendo o coração, e a gente talvez está sendo trazido para mim informações que eu não sabia, né, e que complementou o meu conhecimento, que é uma das peças fundamentais para um evento esportivo e corrida de rua acontecer. E eu acho que a gente foi feliz em trazer o Chico Gordinho nessa 6ª edição.
contemplando aí de fato o que a gente quer levar para o público. E com certeza, qual a próxima que a gente tem? A gente tem agora Na verdade, que aconteceu, como esse episódio vai ser passado depois, vai acontecer a live, depois Farol, né? Em sequência. O próximo episódio agora que vai ser gravado vai ser com o organizador de corrida também, que é o Wagner da Convida. E só pegando essa deixa sua, Jean traz a questão da locução e abre várias pontinhas para serem tratadas. Isso. E é bacana de ter um organizador aqui na bancada, porque a gente vai conversar sobre alguns pontos que a gente deixou aqui. Logo em seguida vai vir o pessoal da federação. E é uma forma também de deixar você preso ao podcast. Tá sendo quase uma série da Netflix. É, quase uma série da Netflix. Mas acho que a ideia do podcast é justamente essa. Quando o Choquito estava se pensando em fazer um podcast, ele já vinha conversando anteriormente, e eu dizia a ele, a gente tem que ter um link pro próximo episódio. Não adianta deixar solto. Exato. Então, a minha sugestão foi passada para ele, e a minha ideia de estar aqui hoje não é simplesmente só falar do locutor, e sim falar do evento em si, e tudo que a gente pode ser feito em um evento. Então, a gente abriu a brecha agora para a Federação Brasileira de Atletismo, falar um pouco sobre a chipagem também, conversar um pouco sobre esse parâmetro do atleta chegando, também interessante. Sim, então tem muita coisa envolvida. Então, fica aqui meus sinceros agradecimentos também para vocês. Calma, agradeça não, calma. Calma que Uma outra coisa interessante que eu quero trazer justamente o que falta é a etiqueta do corredor, o manual do corredor. Até as próprias assessorias, e aí eu me coloco também no posicionamento, eu até tento explorar um pouco mais isso, mas deveria explorar mais. Ensinar de fato como um aluno o corredor deve se comportar numa corrida de rua. Temos um corredor padrão, Choquito, que a gente Passo possa trazer aqui para a gente falar sobre isso? Aliás, a gente tem vários corredores padrões. Temos. Na verdade não é nem só corredor padrão, não, viu, Choquito? Não existe uma padronização. Não, jamais existe uma etiqueta. Uma etiqueta. Na verdade, a gente tem professores que têm uma vasta experiência. Perfeitamente. Eu vou citar Aqui Márcio Barreto, Renato Maia e outros que podem, com propriedade, trazer esse fundamento base, né, de longas datas de experiência, não só como professor. Essa que a gente vai. Nunca foi tratado. Acho que nunca foi Não, é isso. Né? Você quer saber de uma coisa aqui, rapidinho, Nunes? Falando sobre essa padronização, você sabia que você não pode correr com fone de ouvido? Pode. Exatamente. Mas eu acho que pois é. Vitor, você sabia que um fone de ouvido é doping? Motiva você a motiva. Aí, por exemplo, eu gosto de correr com música eletrônica. Mas em provas de níveis internacionais. Pronto, eu gosto de correr com música eletrônica. O que acontece com a música eletrônica? Excita você, pô. Então esse tuts vai fazer meu coração acelerar. Meu coração acelerando, o que vai acontecer? Mais energia. Red Bull. E aí, meu irmão, já foi. Entendeu? Então, mais um motivo que não pode. Mas assim, claro que pelas provas, serem provas aqui... Além disso, os avisos também, isso. Né? Imagina, eu tô lá dando um aviso, o cara... Mas é feito formiguinha. Se eu, como professor, entendo que existe essa necessidade, é fomentar isso internamente, para que minha legião já comece a demandar, e isso sendo reproduzido por outros, e por aí vai. Lança aí mais uma ideia, insight, para quem é dono de assessoria, para quem é produtor de evento, fazer uma cartilhazinha de passo a passo, como a pessoa deve se comportar. E outra, muita coisa que acontece, esquecer o número de peito, tirar ali o ticket da medalha que vem acoplado. Né? Claro que não acontece de o cara não receber, mas aquilo é importante para o organizador ter o controle, mensurar e tal. E a gente consegue fazer com as presilhas, né? Tem gente que não correu, arranca o chip descartável do fundo do número de peito. Então, assim, são detalhezinhos que prejudica o cara que pagou, muitas vezes caro, por um serviço. Nessa prova que aconteceu domingo passado agora, o chip, que era para ser amarrado no pé, ele tinha um adesivo. Tinha gente que não tirou o adesivo. Exato, e aí o chip caiu. Claro. O chip caiu. Não tem, claro que assim, gente, o corredor ele não vai ler. Tem a orientação de como colocar e fazer, ele não vai ler. Eu coloquei de 5, 6 alunos meus, eu coloquei no tênis. Mas isso é minha assessoria. Eu não tenho problema nenhum, eu prefiro que eu faça isso, que o aluno fazer e acontecer isso. E aí depois vai reclamar que não teve a organização da prova, não teve assessoria, enfim. Eu recebo muita crítica sobre isso. Olha a riqueza de informações, olha a riqueza de fundamentos que a gente está trazendo. Gente, é um mundo corrida de rua. É um mundo, uma loucura, a gente não tem como dominar isso. E aí veio o que a gente começou logo no início do podcast.
é muito simples colocar somente um tênis e sair correndo, não é isso? Eu não preciso ter um professor. Não. Você entendeu? O Jean, Então, tô trazendo. foi logo no início. Isso vai ser uma máxima que talvez vai rodar. É inegociável não ter um profissional de educação física cuidando da sua atividade esportiva. Como um médico é necessário para poder conduzir sua saúde, a pessoa que vai conduzir sua saúde fora médico é o profissional de educação física, fomentando o exercício físico como prática regular para a manutenção da sua saúde e qualidade de vida. Isso é inegociável, não dá mais. Acabou, aqui eu vou, não tem mais como a gente escutar e ofertar isso para a sociedade de forma normal. Não é normal. Acabou. Jean, por favor, a última. Acabou. Nada. Acabou. Eu vou dizer que não é. Fala aí. Nunes como atleta, né? Agora tá aqui tomando nos tapas. Só para esclarecer outra coisa, quando o Jean fala eu sou atleta, ele é gordinho, mas é atleta, Nunes é atleta, enfim, eu sou atleta. Gente, a palavra atleta já foi desconfigurada há muitos anos. E não julgue o atleta só por ser alto rendimento. O atleta recreacional, o atleta amador e o atleta de alto rendimento, de alta performance. Então, todas as pessoas que praticam e estão inseridas em uma atividade desportiva, ela é caracterizada atleta porque ela tem uma condução de um atleta em termos técnicos, de orientação, de suporte, de equipamentos, de demanda nutricional, de demanda de fortalecimento. Então, ele é caracterizado pela rotina que é estabelecida para ele conduzir aquele processo como atleta. Então, se você for julgar o Oxi Gordinho, quando ouvir esse podcast que ele é gordo e está se denominando atleta, ele é um atleta, eu sou atleta, não dizer atleta. Qualquer coisa, segue no Instagram, @Oxi Gordinho, e vai ver lá meu treino de pé. Eu nem desafio, desculpa. Então, assim, é outro entendimento que eu estou passando para vocês. Dentro da literatura, você vai encontrar todos esses requisitos, né, de atleta. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que está acompanhando a gente. Agradecer ao nosso convidado, agradecer a Vitor Bahia, que estava aí na operação, aqui no Dá Pra Ser StudioCast. Jean, agradeço. Acho que todo mundo que acompanhou esse podcast se enriqueceu com todo esse conhecimento que foi prestado, foi depositado aqui nessa bancada. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter trazido sua verdade, sua história, trazido um pouco do que você viveu e vivencia na corrida de rua como locutor. Acertamos mais uma vez. E eu quero deixar, né, como toda vez a gente faz isso, deixa para que você deixe uma palavra final para quem nos acompanha, para quem está aí. Olha ali para aquela câmera, a câmera da verdade. Então, primeiramente quero agradecer a vocês dois, tá, pelo convite, a Vitor também que está aqui acompanhando a gente. Muito obrigado a vocês atletas que fazem por merecer tudo isso que a gente faz, todo o nosso esforço, toda a nossa energia, nosso gás que a gente dá na prova é por vocês e para vocês. Então vamos nessa, simbora, como eu sempre digo, com muita energia aí positiva, e te espero na próxima corrida. Ou no próximo podcast, né? Quem sabe? Que massa, gente! Felizardos, tanto Batman e Robin aqui, os Homens de Preto. Cada dia mais feliz. Como vocês que vão ser aí agraciados com essa 1 hora e 47 minutos de gravação, 1 hora e 45 de gravação desse podcast. Fica mais um pouquinho aqui, pô. Então, mais um entregue aí para o mundo da corrida, transformando vidas. Toda quarta-feira, a partir das 18 horas, você tem episódio novo do Choquito Pod nas principais plataformas digitais, seja ela YouTube, Deezer, Spotify, Instagram e os cortes. Esse vai ter uns cortezinhos polêmicos, não vai rolar? Vai rolar uns cortezinhos de informação e uns polêmicozinhos pra gente alimentar a nossa rede. Esse episódio é oferecido exclusivamente pela Casa Esportiva. A nossa Casa Esportiva com os melhores e de maior qualidade de materiais esportivos da nossa cidade. Avenida Paulo VI, Pituba, fale com a Kate. Fale com todos que possam conduzir você para sua compra com qualidade de segurança. Não é isso só não, gente. É só dizer assim, ó. Foi indicação do Choquito Pod. Eu vim aqui comprar um tênis que todos os vendedores vão poder direcionar para você o tênis mais adequado. Olímpicos, Corre 3, é nosso queridinho.
patrocina nós. Choquito! A vozinha, Choquito, eu tenho um desconto na casa esportiva? É 12% à vista e 5% a Como prazo. 12% à vista e 5% a prazo. Olha Então aí. fala assim, ó, Choquito pode. É isso aí. Aproveitando que a Olímpicos vai patrocinar a gente, né? Assim, a calça gente que tá. número? É 42, tá? 42, viu? Beleza? Valeu, galera! Gente, sessão encerrada. Um abraço do Choquito. Beijo, até o próximo episódio.